Demorou, mas chegou a nossa aulinha da nojinho e vamos já já começar. Vou mostrar o material para vocês e vamos começar a nossa aulinha, tá bom? Nós vamos precisar de um alicate de bico ou qualquer outro material que vocês tiverem assim. Um alicatezinho para a gente cortar depois o arame, estequinha, rolinho, agulha, material para biscuit. Uma bolinha de 25, olhinhos resinados. Quem não tiver, depois eu vou dar uma aulinha de como fazer os olhinhos de massinha. Esse olhinho aqui é da Monique Artes, dá nojinho mesmo, tá? Que vem 2 modelinhos na cartela. Vamos precisar de arame. Eu uso esse arame aqui, fio Cooper. Ele não enferruja, ele é um pouco caro. Esse daqui tem 1 milímetro de espessura. Ele não enferruja, mesmo se eu colocar no biscuit molhado, ele não enferruja, então vale muito a pena. Esse daqui vem, acho que 80 metros. É muito arame para fazer chaveiro e outras coisas que vocês quiserem. Eu vou precisar de um pedaço. Quem não tiver, lógico, vai usar o que tiver aí. Vamos precisar de argolas para chaveiro. Aqui eu tô usando essas, tô gostando muito. Depois, quem quiser, eu posso passar o link da Shopee, que eu comprei na Shopee. Vamos precisar de massa de biscuit, na cor... A minha aqui eu comprei natural. E tingi. Eu tingi pro rostinho. Pro rostinho eu usei esse verde grama, que é lá da minha parceira Tec Ponte. Pro cabelinho e o vestidinho eu usei esse daqui, é o verde floresta. Vamos precisar também de uma cor magenta, ou eu usei esse daqui, vermelho marsala, também da Tec Bond. Eu usei o que eu tinha aqui, tá? E vamos precisar da tinta preta pra gente pintar depois as perninhas dela. Quem preferir também pode fazer tudo de uma cor só, natural, e pintar depois de magenta aqui e preto a perninha, ou pode fazer e com a massinha já tingida. Então, bolinha de 25, né, já falei. Vou pegar aqui a minha massinha, vou pegar 15 gramas de massa. Peguei aqui minha bolinha, sovei, minha bolinha de massa de 15 graminhas. Sovei bem, fiz a bolinha lisinha. Venho com a bolinha, introduzindo aqui na massa, vou pressionar, viu? E aí, ó, eu puxo um pouco dessa massa pra cima, ó, pra tá fechando aqui a entrada de ar. Fechando, fechou. Agora eu venho com a segunda parte, empurrando com essa parte aqui da mão. Não precisa puxar toda a massa, tá? É só empurrar que ela vem, ó. E não precisa ser toda, porque aqui a gente vai colocar os olhos, então a gente precisa de massa ali também. Empurro pra dentro novamente. As cachorras resolveram latir. Então, ó, coloco entre as duas mãos. Continuando, coloquei entre as duas mãos, rolo de um lado pro outro, vai virar uma coxinha, tá? Aí aqui, se ficar um pouquinho feio, você pode cortar com uma tesoura. Ó, cortei aqui e venho, ó, pressionando. Eu gosto de colocar mais assim pra gente não apertar aqui. Ó, vou pressionando. Tirar a tesoura daqui. Ó, levemente, girando de um lado pro outro, com bastante delicadeza. E vou aqui marcar a área dos olhos, ó. Marcando aqui, aperto com delicadeza, vou apertando e ajeitando pra ficar tudo bonitinho, ó. Vamos ajeitando. A gente pressiona novamente, alisa, até ficar bem bonitinho do jeito que a gente quer. Agora, eu vou tirar aqui um narizinho. Ó, vou precisar de um rolinho pequeno assim, uma agulha de crochê, alguma coisa desse tipo. E vou, ó, puxar aqui, ó, de um lado, do outro, ó, pressionando e puxando. Tá vendo que ficou marcado? Agora eu venho de baixo pra cima, ó. De cima pra baixo. Só pra dar um volumezinho aqui, pra dizer que é um narizinho, ó. Aí agora eu venho aqui, ó, pressiono com o dedo aqui dos lados. Ajeito, sempre ajeitando pra ficar bonitinho. Pressiono novamente aqui, pra sempre essa cabecinha tá no lugar. E aí vamos fazer a boquinha. A boquinha dela não é pra cima, igual das outras, dos outros bonequinhos fofinhos. É uma cabecinha fofinha, porém, a boquinha da nojinho, ela é pra baixo. Pra dizer que ela tá assim, né, com raivinha, sei lá, alguma coisa. Aí você vem, ó, vira, marca aqui, ó. Ó, ficou assim marcadinho. Aí a gente vem, ó, com o dedo e pressiona aqui um pouquinho embaixo dessa boquinha, ó. Bem de levinho. E torna a ajeitar, tá? Ajeitou, vai ficar assim. Parece estranho, mas depois vai dar tudo certo. E agora eu vou marcar aqui onde eu quero mais ou menos os olhos. Os olhos, gente, tem que ter cuidado pra não colocar em cima, que vai ficar na testa, tá? A área dos olhos é essa aqui, onde a gente marcou com o dedo. E aí eu vou pegar, ó, 2 olhinhos e vou colocar eles para o mesmo lado. É como se ela estivesse olhando pro lado, ó. Coloquei aqui. Coloquei aqui, ó. Vou pressionar. Vou pegar aqui uma estequinha, vou ajudar aqui. Vou pressionar pra ele entrar bem aqui nessa massinha, ó.
Por quê? Porque quando essa massa for secando, esse olhinho vai estufar para fora. Então, a gente tem que colocar ele dentro da massinha para não estufar depois. Ó. Isso aqui. Se quiser fazer tipo uma sobrancelhazinha aqui, uma caidinha, a gente pode vir aqui, ó, com a estequinha. Rola ela para baixo, ó. Depois a gente vem, ó, alisa, só para dar uma caidinha nesse olho, ó. Pra ela ficar com mais cara de nojinho ainda, ó. Perfeita, né? Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu já vou furar aqui com a esteca, pra ficar esse buraquinho aqui, que é onde a gente vai pôr a cabecinha, o corpinho depois. E também pra sair o ar que tiver aqui dentro, tá? O que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa cabecinha, vai espetar ela num palitinho. Ó, espeta aqui. Coloca assim, espetadinho no isopor, alguma coisa. E vamos deixar essa cabecinha secar de um dia pro outro pra gente trabalhar sem estragar as marcações que a gente fez aqui, tá bom? Agora, nós vamos fazer o corpinho da nojinho. Essa parte aqui do corpinho. Eu peguei aqui 4 gramas de massa, apenas 4 gramas. Sovei, fiz uma bolinha. Aqui entre as mãos eu vou fazer uma coxinha, ó. Ficou assim, uma coxinha. Aí eu vou pressionar ela aqui na minha mesa, ó. Vou girar ela um pouquinho, pra ela ficar achatadinha. Achatou? Eu vou colocar esse dedo aqui no meio. E com esse dedo, com o dedo, boto o indicador aqui, o polegar, e vou puxando, ó, com delicadeza, essa massinha pra baixo, ó. Pra formar aqui a sainha, ó, do vestidinho, certo? Vou olhar, ver se tá certinha, se tá bonitinha. Se não tiver, eu vou ajeitar. E vou girar novamente aqui, ó, pra subir um pouquinho mais esse vestidinho. Ele deve ficar com uns 2 centímetros, mais ou menos. Aí, vou pegar aquela faquinha, ó, ajeitei, vejo se tá certinho aqui na mesa, ó. E vou vir aqui, ó, um pouco pra cima do meio, ó. E vou marcar com essa faquinha de leve, tá? Pra não cortar aqui a peça. Ó, marquei. Agora eu vou marcar a parte de baixo, ó. Marquei aqui, vou vir aqui mais ou menos na mesma direção. Vou marcar. Eu gosto de marcar assim, ó. Tá vendo? Aí eu venho, ó, marco, ó, até lá de novo. Aqui novamente. Aí agora eu venho no meio de cada uma, marco. Ó, marco. Sempre no meio, ó. E ficou assim. Dou mais uma ajeitadinha. Tem que ter muito cuidado, porque é uma parte muito pequena. E tá pronto o nosso vestidinho, que eu também vou deixar secar. Ah, eu venho com uma estequinha aqui, ou um palito, uma coisa, dou um furinho. Ó, um furinho de cada lado. Que é pra gente encaixar depois as perninhas. Deixo secar e vou fazer as perninhas. Agora, para as perninhas, eu peguei 1 graminha de massa, que é ali a vermelho marsala. Sovei, fiz uma bolinha. E vou colocar o meu dedo na metade dessa bolinha e vou pressionar, girando de um lado pro outro. Ó, vou girar de um lado pro outro. Pra ficar fino mesmo essa parte aqui, ó. Bem fininha. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Vou virar de ladinho. Vou dar uma achatadinha, ó. Vai ficar assim, esquisito. Aí, eu vou vir aqui, vou colocar em pé aqui e vou, ó, pressionar pra baixo. E vou ajeitar. Porque isso aqui é a perninha, já com o sapatinho da nojinho. Ó. Essa aqui tá muito grande, eu vou cortar. Ficou muito comprida aqui, eu vou cortar aqui um pedacinho. E aí, depois eu pinto de preto essa parte aqui. Deixo ela secar e pinto de preto essa parte aqui. E aí, eu pego um pedacinho desse arame, que ele é mais fino do que um palito, né? E aí, eu pego um pedacinho. Pego aqui um palitinho, que a pontinha do palito é bem fininha. Esse tá. Ó. Furo aqui. Ó. E coloco um pedacinho de arame. Ó. Ajeito. Pode deixar secar um pouco também, se quiser, tá? Ajeito esse pezinho novamente, deixo ele lá secando de um dia pro outro pra encaixar aqui nessa parte depois, tá? Agora parece que tá um pouco grande, mas ele vai secar, vai diminuir, né? Vou fazer novamente aqui, ó. Giro de um lado pro outro, ó. Viro de ladinho, dou uma achatadinha e achato aqui novamente, ó. Ó. Viu? Ficou em pezinho. Se você quiser pra deixar ela em pé, nesse tamanhinho, também dá super certo. Só que tem que estar bem sequinho, tá? Ó. E vou colocar o aramezinho. E vamos lá
para a segunda parte da nossa aulinha da nojinho. Mas deixa eu avisar para vocês, eu fiz um grupo lá no WhatsApp e eu vou deixar lá todos os links das comprinhas, como da argolinha do chaveiro, o fio que eu usei, todos os links que eu fizer de compras para esses chaveirinhos e para outras aulinhas, como moldes de silicone, eu vou deixar tudo lá disponível para vocês, porque aqui é um pouco difícil de ficar colocando link, alguns não funcionam, então vocês podem me chamar no WhatsApp, eu vou tentar deixar o link aqui abaixo, mas se vocês não conseguirem, vocês podem me chamar no privado que eu adiciono vocês lá no grupo, ok? Então vamos começar. Para essa aulinha, a gente vai precisar de bolinhas, assim, eu até esqueci aqui a minha, vou pegar, um tassel, mas isso é opcional, tá? Se você não tiver, não vai deixar de fazer a aulinha por conta disso. A argolinha do chaveiro eu já falei ontem, os olhinhos, as tintas, tudo já tá aqui. Eu já falei ontem pra vocês. Então, só tinha esquecido o tassel, então vamos precisar também, ó, de um estojinho de maquiagem, pra gente fazer a pinturinha do rostinho. A tinta verde que eu usei pra fazer a cor do cabelinho e do vestidinho, eu vou usar pra pintar a sobrancelha dela. A tinta preta pra gente pintar as perninhas. E vamos começar pelas perninhas, tá bom? Vamos começar aqui pelas perninhas. Eu vou pegar um pincelzinho. Minha tinta é PVA, tô usando aqui a PVA da Tec Bond. Aqui eu tô usando a tinta PVA, mas pode ser a acrílica também, tá? Então, ó, vou sujar aqui meu pincelzinho na tinta preta. Vou vir aqui, ó, e vou pintar essa parte aqui de cima, ó. Vou pintar aqui pra virar a perninha dela, tá? Pintamos. Vamos reservar e deixar secar pra gente tá colocando aqui no corpinho, tá bom? Perninhas secas, não esquece de deixar secar, porque senão vai fazer sujeira ali no seu corpinho. Eu vou aproveitar que eu estou fazendo as pinturas e vou pintar a sobrancelha da nojinho. Ó, eu venho, pego em cima, desço um pouquinho e desço, porque a sobrancelha dela é bem grossinha. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se não ficar do jeito que eu quero, eu venho, ó, com o lencinho umedecido, retiro e faço novamente, ó. Fica assim, bem bonitinho. Quem quiser fazer os cílios, só puxar aqui, ó. Eu preferi sem os cílios. Eu fiz ela com cílios e sem os cílios. E eu gostei mais da carinha dela assim, sem os cílios. Mas quem quiser, pode estar fazendo aí os cílios. Já que eu fiz desse lado, eu vou fazer também do outro lado, né? Ela tem 3 risquinhos aqui. E vamos reservar aqui. Vamos limpar aqui o pincelzinho na água e no lencinho, pra não estragar o nosso... E vamos colocar agora as perninhas no lugar. Vamos pegar aqui a cola. Ó, vou colocar aqui um pouquinho de cola branca. E vou pegar também, gente, uma colinha instantânea. Eu não tô achando aqui, eu quero aqui, que é a número 1, mas eu vou pegar essa daqui, 793 mesmo. Ó, que essa aqui corresponde a número 2 da Tec Bond de artesanato, tá? Mas eu prefiro a 1 pra esse tipo de colagem. E vou vir, ó, com a perninha já seca. Vou introduzir aqui. A perninha, ela tem que ficar um pouquinho pro lado. Venho com a outra, ó. E, ó, por isso que tem que estar no mesmo tamanho. Se alguém for deixar em pé, ela vai ficar em pé, tá? Ó, ficou assim. E agora, eu vou fazer os bracinhos e vou fazer aquele lencinho que ela tem no pescoço. Então, eu vou pegar a mesma massinha que eu usei pra fazer o rostinho, pra fazer os bracinhos. Aqui, gente, é menos de 1 grama de massa pra fazer os 2 bracinhos. Ó, eu peguei aqui, ó, menos de 1 grama, ou você pode pegar 1 graminha e dividir ao meio, tá? Aqui, ó, eu faço assim, faço um rolinho, afino um pouco mais no meio. Deixa eu tirar as bonequinhas aqui pra não atrapalharem a visão aqui de vocês. Ó, venho aqui com uma tesourinha, corto ao meio, ó. Dou mais uma afinadinha aqui. Vejo se tá do mesmo tamanho. Esse aqui é um pouquinho maior, vou cortar. Vou cortar a pontinha desse, ó. É só uma coisinha de nada mesmo, o bracinho. E já vou pôr aqui, tá? Vou passar aqui colinha branca neles, ó. Pouca cola, tá, gente? Porque quando a gente passa muita cola, ela fica deslizando. Aí aqui, ó, eu vou colar, ó. Preste atenção no lado do pezinho pra você colar o bracinho. Vou colar o outro, ó. Espero que esteja dando pra ver bem.
E aí, ó, ela gosta de ficar, né, com aquele bracinho cruzadinho assim. É só colocar um por cima do outro aqui. Ó, aqui, ó, sujei, ó, de tinta preta, mas não tem problema. Vamos fazer aquele lacinho ali, que é também, gente, um farelinho de massa, tá? É, tirar aqui o pretinho, ó, pra não sujar. Vem com um farelinho de massa, faz um rolinho. Um rolinho fino. Depois você dá uma achatadinha nele, ó. Com o dedo mesmo, ó. Uma achatadinha. E vai enrolar assim e passar um ladinho por cima do outro aqui, ó. Ficou um lacinho. E aí você vai colocar aqui, ó. Vai ver se tá com tamanho bom e vai colocar aqui, ó. O meu ficou bom, então eu vou passar aqui uma colinha e vou colocar ele aqui, tá? Passar uma colinha de um lado do outro aqui. A colinha que eu uso é da Tec Bond. Ó. Vou deixar aqui. Vou pegar um furadorzinho que eu tenho aqui. Vou fazer um furinho pra já ficar preparadinho pra colocar o arame. E vou aproveitar e furar a cabeça também, gente, ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou aproveitar que já tá aqui, ó. E vou fazer aqui o meu furinho, ó. Saiu um pouquinho aqui do meu buraquinho. Ó, furei, voltei, furei, ó, pra ficar certinho. E eu vou colocar o arame antes de colocar no corpinho, aqui nessa cabeça, ó. Já vou colocar ele aqui. Aí, aqueles alicatezinhos que eu falei com você antes, ó, o alicate, eu vou dar uma viradinha aqui, bem pouquinha, porque senão não vai entrar ali, bem na pontinha. Eu vou colocar aqui. Aí, já vou passar a cola. Ué, gente, enfiei no buraquinho errado, peraí. Ó, aqui depois eu arrumo. Vou passar a colinha, ó. Vou colocar um pouquinho de cola instantânea. Essa aqui é a 793, mas pode ser a número 1 ou 2 dessa daqui, da Tec Bond de Artesanato, tá? E vou agora, ó, enfiar nesse buraquinho aqui, ó. Aí, é legal a gente ter ajuda aqui do alicate, pra não tá saindo, ó. Consegui aqui enfiar, ó. Enfiei até o lugar que eu quero. Não vai enfiar muito, senão vai sair aqui, ó. E aqui já tá pronto. Vamos deixar esse arame assim e deixar um pouquinho o corpinho secar pra colar essa cabecinha. Aqui eu já vou fazer o cabelinho dela, porque a gente não tem muito tempo, né? Então já vamos pro cabelinho. Aí aqui pro cabelinho, eu já abri aqui uma massinha, cortei mais ou menos, ó, no tamanho. Vou pegar uma esteca, pode ser gravatinha, faquinha, o que vocês tiverem. Podem quebrar aí um pedacinho de régua, quem não tiver. E vou marcar, ó. Marcar bastante aqui o cabelinho. E do outro lado também tenho que marcar aqui da parte de baixo, porque pode aparecer aqui uma parte, tá? Então, marquei. Marco aqui também, ó, essas laterais, porque a massinha é um pouquinho grossinha. Aí, tudo bem marcadinho aqui. Mais uma marcadinha aqui. E vou vir colando nessa cabecinha. Vou passar uma colinha aqui atrás. Mas, gente, ó, tá vendo? Eu tô amassando aqui. Então, se vocês deixarem secar isso daqui, já vai evitar que vocês amassem aqui, tá? E estraguem. Depois eu tenho que arrumar. E aí, eu vou vir aqui, ó. O cabelinho dela é bem curto, né? Então, ó, ele pega mais ou menos aqui. E essa parte aqui, certo? Vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Vou puxar essa pontinha um pouquinho e vou puxar pra baixo, ó. Pra fazer essa ondinha, ó. E vou, ó, puxar aqui pra cima. Que é onde eu vou ter que cortar. E o cabelinho aqui, eu vou puxar, ó, a massinha ela vem, eu vou puxar ele assim, ó, fazer tipo um biquinho, que vai fazer uma voltinha aqui também. Vou recortar essa parte. Que tem o arame aqui. Vou vir com aquela estequinha, ó. Vou ajeitar aqui. Aí vocês alisem bem, tá? Torno a marcar aqui. Sempre com capricho, pra poder ficar uma peça bonita. Afinal, esse aqui é um chaveirinho de bolsa, né? É um chaveirinho que vai ficar penduradinho na bolsa. Agora eu vou fazer a franjinha dela. A franjinha dela, eu vou ver aqui quantas gramas de massa. Acho que aqui é muita. Faço uma coxinha gordinha, tá? Uma coxinha gordinha, ó. Achato essa coxinha. E faço aqui, ó, uma modelagem pra pegar lá na cabecinha dela, ó. Mais ou menos isso aqui.
tá? Vamos ver como que vai ficar, se vai ficar legal. Ó, ficou um pouquinho curta, então a gente vai dar uma esticadinha pra poder ficar do jeito que a gente quer, tá? E a massa tem que ser bem gordinha. Essa massa depois ela vai retrair, vai diminuir bastante, mas a franja dela, o cabelo dela é bem gordinho, né? Não é um cabelo ralinho, é um cabelo gordinho. E é isso que dá todo o charme na peça. Ó, fiz a marcaçãozinha. Vou passar uma colinha aqui. Ó. Vou colocar, ó, ele aqui. Tá deslizando, viu? Vem um pouquinho de cola a mais. Aí, ó, eu puxo pra cá. Ficou grande, eu aperto, ó. E puxo. Fica até mais bonito. E aí, ó, eu coloco do jeito que eu quero, ó. Eu gosto de dar uma levantadinha aqui. Pra ele ficar bem volumoso, ó. Levantei aqui um pouquinho. Colei aqui, aqui fica soltinho, ó. Bem volumoso, tá vendo? E ela já tem cabelinho. Vou remarcar. Ó, já temos cabelinho. E aí, eu vou pegar aqui meu estojinho de maquiagem e um pincelzinho. E nós vamos passar aqui nas bochechinhas dela. Ó, bem de levinho. Vou vir aqui. Passa um pouquinho aqui nessa boquinha. E um pouquinho aqui na testa. Eu gosto muito de passar aqui na testa. Eu acho que dá um charme todo especial. Então, ó, tá pronta aqui a nossa nojinho. Não façam o que eu vou fazer agora, esperem secar, tá? Porque aqui, ó, eu tenho que cortar o arame aqui, pra ficar menor. Pra poder fazer aquele ganchinho. Eu vou pegar, ó, e vou virar, ó, tá vendo? Só que se a peça estiver molhada, o que vai acontecer? Você vai estragar aqui a peça com o alicate. Então, não vou acabar de virar aqui. E eu costumo virar bem, encostar no outro araminho e enfiar dentro do cabelinho aqui pra ela não soltar, não correr risco de soltar, tá? Aí, se você quiser sombrear esse cabelinho, é só pegar essa tinta aqui, mais escura, vir com um pincelzinho, passar, depois de seco, passar, e depois você vem com um lencinho umedecido, retirando o excesso, tá? E assim fica. Vamos pegar aqui, ó, o nosso chaveirinho. Aqui eu vou ter que abrir o meu aqui, ó. Vou pegar um outro alicate. Peguei esse outro alicate aqui pra me ajudar. Vou abrir. Ó, ele é bem duro, esse chaveiro. E vou colocar aqui e fechar. Ó, por isso eu preciso de alicate, porque na mão não dá, gente, é muito duro, tá? Ó, e tá assim. E o tassel, que é esse daqui, é opcional. No meu vídeo de chaveirinho de margarida, tem ensinando a fazer, como colocar as pedrinhas no tassel. Aí vocês vão lá dar uma olhadinha. E aí é só pendurar aqui e tá pronto o chaveirinho da nossa queridíssima. Tá vendo a diferença? Esse daqui tá totalmente seco, esse não. Esse ainda vai secar e ficar do tamanho desse. Tá vendo que incrível que é o biscuit? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. E vou me preparar para mais uma aulinha. Se vocês tiverem alguma coisa, quiserem deixar aí alguma coisa que vocês queiram aprender, se tiver o meu alcance, eu ensino para vocês, tá bom? Então, não se esqueçam de curtir, de compartilhar o vídeo com os amigos. Vou deixar essa aula também lá no YouTube. Quem puder ir lá dar uma forcinha para Rose Morisco, eu agradeço. E vou tentar deixar o link aqui, tá? Do WhatsApp. Se eu não conseguir, é só clicar aí no link do WhatsApp que tem aqui no meu perfil e me chamar, que eu adiciono vocês lá, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus.